da nossa aula começar, vamos levantar a nossa voz a Deus em oração, né? Que Deus possa conduzir essa aula, né? Que possamos aprender mais da sua palavra. Eu vou orar antes da aula começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por esse momento, por estarmos juntos como igreja, que possamos aprender mais de Ti, Senhor, nessa aula, nessa escola, e que Tu venha, Senhor, abrir as nossas mentes, para que possamos desvendar mais dos Teus mistérios, da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu choro e te agradeço. Amém. Amém. Amados, como estamos vendo aqui na apresentação, vocês estão vendo aí a apresentação? Os slides? Sim. Pronto. Aqui no slide 1, né, vai mostrar a aula de hoje, que tem como título Apocalipse, o livro da revelação. Os nossos objetivos são conhecer o propósito do livro de Apocalipse e a sua relação com as profecias do Antigo Testamento. Também compreender o governo de Deus sobre a história e sobre a sua própria vida. E os específicos entrelaçar as profecias do Antigo Testamento com o Apocalipse, partilhar experiências com a soberania de Deus em sua vida e expressar a esperança no fato de que Deus é soberano. Textuário eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E vamos começar aqui dando umas pinceladas bem rápido nas curiosidades sobre o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse origina-se do grego... Moisés. Oi, pode falar. O slide não está passando. Ele está só na tela do computador, não está passando o slide. Certo, só um instante aqui. Agora tá vendo? Ele está parado em curiosidades sobre o livro de Apocalipse. Tá conseguindo ver? Sim. Pronto. Sim, agora ele está lá. Pronto. Então, dando continuidade aqui, dentre uma das curiosidades, né, é o livro, a palavra Apocalipse origina-se do grego apocalipse, significando revelação. Com esta palavra, João inicia o seu livro, que é a revelação de Jesus Cristo. A data, os momentos citados na carta fazem referência ao período entre o reinado de Nero, que foi entre 58 a 68 depois de Cristo, e a maioria dos estudiosos data o livro em um período compreendido entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. O local que ele foi escrito, sabemos que foi a ilha de Patmos. Você vai encontrar mais falando sobre essa referência em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E o destinatário desse livro foram as 7 igrejas que estão na Ásia, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E na sua individualidade, cada igreja dessa recebeu uma mensagem específica do livro, né? Você também vai encontrar mais a fundo sobre isso no capítulo 2 e 3 do próprio livro de Apocalipse. E o propósito é o encorajamento dos cristãos da época, né, devido à severa perseguição que os mesmos passavam, né, de Roma, Nero. Nero foi um imperador que bateu muito nos cristãos, no cristianismo, né, foi a mando de Nero que muitos cristãos morreram. Ali Nero, ele fazia o circo dele da seguinte forma: ele colocava ali vários leões famintos, né, para poder estraçalhar os cristãos ali. Para ele era motivo de festa, né? Os romanos faziam, como é que se diz ali, um evento com isso, né? Paulo também morreu a mando de Nero quando estava preso, né? Então foram muitas atrocidades que os cristãos sofreram na época por conta de Roma e da perseguição. E o propósito em si do livro, né, é trazer um entrelaçamento das profecias de Daniel, né, vai fazer isso na primeira lição, vamos ver um pouco disso, com as profecias de Apocalipse, né? Então, é mais ou menos isso que vamos falar na
primeira aula. E para a gente tornar a aula um pouco participativa, quais de vocês teriam alguma novidade ou algo a acrescentar a respeito de Apocalipse? Alguma curiosidade, né? Quem é que pode me falar aí? Eu vou. Parte do que eu vou falar são a tradição, os historiadores que dizem, né? Que João foi condenado à morte por Roma, né? Sem problema, Débora, viu? Volte a participar. Moisés perguntou se alguém tem mais alguma informação ou curiosidade sobre o Apocalipse, né? Eu estou dizendo aqui que João foi condenado à morte por Roma, né? Para ser morto, tomar banho, né? Jogarem ele no óleo fervente, no óleo quente, e ele foi, mas não morreu. Aí Roma se viu numa situação difícil, porque se declarasse que ele não tinha morrido no óleo quente, eles iam ter que declarar o milagre. Então, mas eles precisavam tirar, então tiraram ele, e para não dizer que ele não morreu, né, o exilaram na ilha de Patmos, né, e a gente entende que Deus no comando, e foi lá em Patmos que ele escreveu o Apocalipse. A linguagem difícil, né, assim, é muito simbólica do Apocalipse, também são, né, são informações que você vai buscando, é que toda a escrita, né, do livro passava pelos guardas, né, pelo crivo dos guardas. Então, ele escrevia numa linguagem em que os homens liam lá e não entendiam nada, dizia que o velho estava louco, né? Aí as cartas, a escrita conseguia passar pelo crivo dos guardas. Muito bem, pastor. Obrigado aí pela informação. Alguém mais tem algo a acrescentar para prosseguirmos no próximo tópico? Não, né? Só para a gente fechar a questão, então, uma das questões também da linguagem do Apocalipse ser um pouco complicada, né? Você vê que a linguagem ela remete muito a símbolos, dragão de 7 cabeças, a serpente e várias outras, vamos dizer assim, elementos da cultura da época, né, devido ao traço grego, né, na escrita também. Você vê que traz muito da mitologia grega, a questão de dragão, 7 cabeças, espada, e vários outros elementos que você vê que tem essa vamos dizer assim, essa influência cultural do que a Grécia representava na época, e essa cultura helenística, essa cultura mitológica, né, dos deuses e do panteão de deuses gregos, né? Então tem esse traço também na escrita. Por isso que às vezes achamos um pouco difícil a compreensão do Apocalipse, né? Eu já vi pessoas dizer que lê muito o livro de Apocalipse e não entende por conta desse traço na linguagem, na escrita dele, né? Então, prosseguindo aqui no próximo tópico, vamos ver que nesse período de estudos, nos apropriaremos de algumas ferramentas que ajudarão a tornar mais compreensíveis muitos eventos descritos no livro de Apocalipse. A mensagem apocalíptica no Antigo Testamento, ela foi trazida por Daniel. E quem era Daniel, né? Daniel também foi chamado de Beltesassar, era um jovem príncipe judeu e foi levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico, em meio à rebelião para a independência de Judá. Então você vê que vamos agora começar a traçar esse caminho das profecias que Daniel teve e qual relação elas têm com o livro de Apocalipse. Aqui vamos dar uma olhada em Daniel 7. Vão ser as visões do profeta Daniel que estão contidas no capítulo 7 ao 12, que fala sobre o governo de Deus na história. Em Daniel 7 fala, as coisas não acontecem de forma aleatória, há um Deus que domina todos os acontecimentos. Então, vamos trazer para hoje, né, para o nosso entendimento de hoje. O que os irmãos entendem com essa profecia, né? As coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. A prova maior disso é o que estamos vivenciando hoje, né? Que Deus
é uma situação assim caótica que estamos vivendo, mas Deus está, ele está dominando essa situação, né? Quem teria algo aí para acrescentar sobre isso? A gente vai trazendo essa participação dos irmãos, né? Essa, vamos dizer assim, o que vocês acham, e a gente vai caminhando. Quem é que pode acrescentar algo aqui sobre Daniel, trazendo para os dias de hoje, né? Você acha que tem alguma relação ou não tem, entendeu? A gente viu, eu estava refletindo, eu não sei porquê, o próprio Cristo, né? Ele sai seguindo uma programação, dizendo, ó, vou ser, daqui a 3 dias vai acontecer isso, eu vou chegar lá e vou ser entregue aos gentios. Você percebe ele seguindo um planejamento. Existe um planejamento, né? Que Deus está no controle desse plano, desse planejamento, desde lá o princípio. A gente aqui esquece disso às vezes. Amém, verdade, pastor. Em Daniel 8, para Deus, o governo celestial não é de carneiros e bodes, mas do Cordeiro de Deus. Qual relação podemos ver na profecia de Daniel 8 com o que estamos passando hoje? O que é que vocês entendem por esse? O governo celestial não é de carneiros e bodes, mas do Cordeiro de Deus. Essa aí tá bem fácil. Não havendo comentário, vou passar para o Daniel 9, né? Mas só para falar, Daniel 8 aí, quando ele fala para Deus, o governo celestial não é de carneiros e bodes, mas do Cordeiro de Deus, quando a gente vê a situação que estamos vivenciando hoje, entendemos que o governo não é para os homens, né? E não é de carneiros e bodes, não são de sacrifício, mas sim de Deus, né? Essa situação que passamos hoje em dia, no momento que Deus quiser findar ou dar um percurso diferente a isso, ele dá. Então, o governo celestial, ele não está pautado com essas, vamos dizer assim, com essas coisas que colocamos temporais aqui da terra em primeiro lugar, né? Mas sim do que Deus tem para o seu povo, mas sim do que Deus, vamos dizer assim, do que ele tem preparado para nós. Em Daniel 9, ele reafirma isso, falando que vemos reafirmada a fé de Daniel, que continua vigorosa. O cativeiro da Babilônia termina em 70 anos se o povo de Deus se voltasse a ele. Essa aqui ela vem bem a calhar com hoje em dia, porque estamos num cativeiro, né? Infelizmente, aí, de tudo que estamos passando. Então precisamos se voltar a esse Deus, orar a Ele, buscar, clamar, né? Como fala em Deuteronômio, se meu povo que clama e chama pelo meu nome se humilhar, né, se ajoelhar, orar, eu sararei a vossa terra. Então é muito claro o que está acontecendo. Precisamos cada vez mais se voltar ao Senhor Jesus. Quem aqui tem algo a acrescentar sobre Daniel 9? A profecia, né, trazendo para o que a gente está vivendo hoje, né? Eu estou contextualizando. Seguir, que em Daniel 10 ele fala, mesmo sendo amado por Deus, o sofrimento na vida de Daniel foi inevitável, pois por intermédio dele, Deus revela a sua interferência na história. Aqui aparece o toque restaurador de Deus, né? Daniel permaneceu na Babilônia, enquanto o povo retorna para Jerusalém. Mesmo sendo amado por Deus, o sofrimento na vida de Daniel foi inevitável, pois por intermédio dele, Deus revela a sua interferência na história. Então, hoje em dia é muito parecido com isso, né? Às vezes precisamos passar por esse sofrimento, por essa dor, para que entendamos, né, que Deus ele está no comando da história, né, da nossa vida, e independente de dar certo ou não, ele vai continuar sendo Deus, né? Ele não vai deixar de ser Deus mediante esses detalhes, né?
E para fechar aqui essa questão das visões do profeta Daniel e a relação com o Apocalipse, vamos fechar com Daniel 11, que fala: o juízo de Deus diante do profundo afastamento do seu povo é fato. Quem quer comentar sobre esse tópico aí para a gente fechar essa parte? Quem quiser pode abrir o microfone e comentar, viu? Não tem nenhum irmão que queira comentar sobre esse tópico, eu vou passar para o seguinte. A gente vê diante de todo o Antigo Testamento, né, quando o povo se afastava de Deus, Deus sempre mandava juízo, né, a fim de que o povo se voltasse para ele. Então a gente sabe que Deus ele não muda e que a misericórdia dele foi grande e ele foi muito longânimo com a gente, mas também chega o ponto, né? A medida da iniquidade, quando ela enche, então Deus ele precisa realmente fazer alguma coisa, e esse juízo ele está bem próximo mesmo. É verdade. Então, prosseguindo, o próximo tópico é a sua importância para os crentes pioneiros, que é a importância aqui da revelação de Daniel. A revelação de Daniel não, aqui já é a importância da revelação de João no Apocalipse. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Jesus. Então, essa era a importância da mensagem de João, né, quando ele escreveu o Apocalipse, era mostrar que mesmo no meio dessa perseguição, dessa sensação de esquecimento, porque se formos olhar para a história do judaísmo, né, se formos olhar para a história do povo hebreu, do povo judeu, teve momentos que eles acharam que estavam esquecidos por Deus, né, principalmente nos momentos que eles foram escravizados, né, nesses momentos que eles, principalmente aí quando alguns retornaram da Babilônia, eles estavam meio que descrentes, né, que Deus ia ajudar eles. Então, essa palavra de Daniel, ela serviu para que eles entendessem a realidade do amor imutável de Deus e a profecia que ele ia retornar um dia para buscar o seu povo. E na época, irmãos, essa perseguição era grande, como eu havia falado no começo, aí Roma, ela batia muito nos cristãos, né? Eles eram considerados seitas na época, então era muito grande essa perseguição. E no tópico abaixo ele fala o contexto histórico da época, né? E Moisés, Certo, pode só falar. rapidinho aqui, né? Ainda nesse tópico, é bonito quando ele fala assim, João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade que Jesus os amava. Jesus, o primogênito dos mortos, pela ressurreição recebeu o primeiro corpo celestial. Muito massa, né? Então, o primeiro entre os que faleceram. Então, por mais dificuldade que a gente passe, e a gente digo que a gente não sabe o que é perseguição, graças a Deus, mas por mais dificuldades que a gente passe, a gente precisa ter esperança de que nós também um dia receberemos esse corpo celestial, né? Não vamos viver aqui para sempre, não. Mas a perseguição na época era muito pesada, hoje existe sim perseguição pesada, mas eu já sofri perseguição na igreja, mas não é nada comparado a essas perseguições aqui bíblicas e outras perseguições que irmãos nossos sofrem nesse exato momento. É verdade, pastor. E graças a Deus não sabemos realmente o que é perseguição. Eu penso que estamos ainda no âmbito, a perseguição que sofremos atualmente é mais a perseguição psicológica, né? Às vezes você, vamos dizer assim, no jargão popular, é chacotado, né, no trabalho, porque é crente. Às vezes as pessoas lhe olham meio que atravessado, porque você é crente e tudo mais, né? Aquelas piadas de mau gosto, né? Ah, crente só quer saber de dinheiro, isso e aquilo outro, né? Eu me lembro que
Há muito tempo atrás, eu tinha uns 17, 16 anos, eu participava de uma escolinha de futebol e o treinador ele dizia assim, rapaz, eu quando me aposentar vou botar uma igreja para mim, que é para me enriquecer e tudo. Aí você fica pensando quanto o pensamento errôneo que as pessoas têm do evangelho, né, da igreja, do que fazemos, né, do que proporcionamos como agentes de Deus, como agentes do reino aqui na terra, né? As pessoas acham que é só essa questão de oferta e várias outras questões que as pessoas criticam, falam. Então, ainda estamos no âmbito dessa perseguição psicológica, né? Mais nesse nível, mas a perseguição física, graças a Deus que ainda não estamos sofrendo, né? Mas sabemos de muitas notícias, né, de irmãos, né, nossos na África, na China, em países ali da Ásia que fazem a missão, que levam a palavra de Deus, que sofrem duramente, né, muitos pagaram até com as suas vidas, né, então, assim, temos que agradecer a Deus e aproveitar cada oportunidade, cada porta que Ele nos dá para podermos levar esse amor, esse evangelho, né, essa palavra de salvação, porque enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, a nossa maior missão é levar esse evangelho dele aos quatro confins da terra, né? Todos têm que conhecer essa palavra, têm que conhecer esse Jesus que tão bondoso é que nos salvou, né? Se alguém quiser falar algo para complementar, para a gente passar para o próximo tópico, né, pode falar. Então, vou prosseguir aqui. O preparo para as igrejas, né? Que a gente vai finalizar com o último tópico. Qual seria o preparo que essa mensagem estava trazendo para as igrejas na época, né? Já que a gente falou que essa mensagem foi direcionada a 7 igrejas, né? Então, o primeiro tópico aí vai falando o seguinte, que um dos preparos que essa mensagem que João trazia, né? Essa mensagem apocalíptica era o encorajamento para as igrejas da Ásia passarem pelas perseguições, a convicção da vinda de Jesus para fortalecer aqueles crentes, aquelas pessoas que formavam a comunidade evangélica na época, né? E também para eles terem a certeza do regresso de Jesus. Isso era muito importante, né? Para que eles permanecessem firmes em sua fé. E por fim, né, Deus ele vai declarar também nessa mensagem que ele é: eu sou o alfa e o ômega, em Apocalipse 1 e 8, eu sou. Essa é a declaração que revela a eternidade do Senhor desde as revelações do Antigo Testamento. E quando a gente finaliza aqui com esses preparos que a mensagem de João trazia para as igrejas da época, né, da Ásia Menor. Então, o que vocês entenderam dessa relação entre as visões das profecias de Daniel e do livro de Apocalipse? Qual foi o entendimento que deu aí para os irmãos terem, fazendo uma comparação, né, dessas dois tipos de revelação que temos, né? O livro de Daniel ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? E por isso tem essa ligação com, com Apocalipse, e mostrando essa questão do controle de Deus em toda a história, né? São acontecimentos futuros, ou talvez não tão futuros, né? Com o que estamos vivendo, mas são acontecimentos futuros em que Deus está nos indicando como será o final do filme, graças a Deus, né? Ele declara que o vencedor certamente virá, tá? Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então é para trazer uma esperança para o povo dele, novamente, do porvir, né? A grande dificuldade nos dias atuais, e talvez nessa época aqui de Daniel, ou do próprio Apocalipse, contextos diferentes, mas aquele perigo que a igreja tem uma tendência
a olhar demais para a era presente, se acostumar com a era presente, e não almejar as coisas do alto, não almejar essa nova Jerusalém, não almejar esse corpo glorificado, não almejar, sabe, o enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. A gente prefere viver aqui com lágrimas do que o porvir sem lágrimas. Não sei que arrumação é essa do ser humano, e eu me incluo nesse ser humano, né? Mas é o tempo todo o Senhor, que é o bom pastor, apontando, olha pessoal, nós vamos para ali, olha, é ali, vai acontecer isso, assim, é lá na frente, né? Ele está conduzindo o povo dele para esse momento, e ele está preparando, né, os que são dele. Amém. Então chegamos no momento da nossa atividade em classe, né? Vamos aqui, é a nossa verdade partilhada. E se vocês estão vendo, são 3 perguntinhas aí da verdade partilhada. Então, no nosso exercício de classe hoje, aí fica a oportunidade de quem quiser, né, se sentir à vontade de compartilhar. Que coisas foram reveladas sobre você na sua conversão, como Deus mostrou a sua soberania na sua vida, naquele momento da sua conversão, e como a mensagem de Apocalipse mostra a soberania de Deus na sua vida. Aí, quem se sentir à vontade para responder essas 3 perguntas, aí o irmão abre o microfone, né, responde logo as 3. E assim sucessivamente, se algum outro irmão quiser responder, e a gente vai finalizar a aula com exercício para a próxima aula, né, um exercício para a semana, que é o pôr em prática, né? Que é a verdade partilhada e depois um exercício para a prática. Eu vou fechar o microfone, quem quiser responder vai abrindo aí. Eu que já passei vergonha hoje, vou começar. Eu não sei bem exato quando eu me converti, porque como eu nasci num lar cristão, eu sempre me considerei crente, assim, mas teve um momento na minha vida que foi quando eu realmente entendi que eu era pecadora, mesmo eu não fazendo as coisas como as pessoas que eu via no mundo, como beber, fumar, ir para as festas, mesmo eu não sendo uma pessoa desobediente, eu era bem obediente aos meus pais. Até então eu me considerava santinha. E uma coisa que marcou nesse tempo da minha vida, que eu acho que é quando eu realmente entendi a salvação, é que eu me vi pecadora. E Deus mostrou a soberania nele na minha vida, mostrando que apesar de eu não ser merecedora, o que até então eu achava que eu era merecedora, mas ele mostrou para mim que eu não era merecedora, mas mesmo assim, ele queria me salvar, né? Ele queria me amar da forma como eu era. E a mensagem de Apocalipse para mim é que Deus ele sempre vem e restaura tudo como ele tinha planejado no início. Então, a Bíblia começa com Gênesis Deus criando o céu e a terra e termina com Apocalipse, Deus restaurando o céu e a terra. Então, na minha vida, o plano original de Deus pode não ter se cumprido por muitos fatores, mas eu vejo que assim como ele restaura tudo no final, na minha vida, ele vai restaurando o plano dele para a minha vida. E quanto mais eu permito que ele trabalhe na minha vida, mais os sonhos de Deus, que ele sonhou no princípio, vão se tornando realidade na minha vida. Então eu vejo que a soberania dele, né, com essa conexão do Apocalipse, de que Jesus é o Senhor, de que ele reina, de que ele vai restaurar tudo, né? É isso. Algum outro irmão quer compartilhar sobre a sua conversão, né? A irmã Shirlene aqui escreveu: a sujeira que tinha em minha vida foi mostrada o quanto Deus estava cuidando de mim, mesmo eu na lama do pecado, foram livramentos tremendos. Então, eu também já vi muitos testemunhos, né, e muitos exemplos de pessoas que me falaram que quando não eram cristãos, quando não eram evangélicos, nem conheciam a
a palavra do Senhor, né? Mas que tinha alguém orando por ele, uma mãe, né, intercedendo a um pai, o quanto de livramentos Deus deu, porque ele tinha um plano nessa vida, né? E com certeza, irmã Shirlene, ele tinha um plano na sua vida, porque ele lhe guardou, né? Ele cuidou de você mesmo, você sendo pecadora, né? E hoje, né, você conhece a luz da Escritura, a luz da palavra, então é importante isso, né? Quando temos a dimensão desse amor imensurável que Deus tem por nós, isso nos conforta, né? Ao caos, ao sofrimento da alma, né? Do interior, que às vezes muitas pessoas vivem, mas não tem essa dimensão que o amor de Deus é magnífico, né? Ele é inexplicável, vamos dizer assim, né? O quanto ele cuida, o quanto ele conhece, o quanto ele sonda os corações. Então, é interessante, eu achei interessante essa verdade partilhada aqui que a lição traz, falar da conversão, porque é o momento que nascemos de novo, né? É aquele momento que vamos dizer assim, que tomamos, né? A vida realmente vai tomar sentido a partir desse ponto que tomamos a decisão mais importante da nossa vida, que é seguir a Jesus Cristo, que é seguir os caminhos desse Cristo que morreu na cruz, né? Que tanto sofreu para nos trazer essa salvação, né, para nos dar essa eternidade, né, porque mesmo que morto, vamos estar vivos, né, essa vida tem uma continuidade, somos eternos, né, esse corpo, essa matéria que é fraca é que volta ao pó, né, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna, segura em Cristo Jesus, essa é a maior esperança que como crentes, né, temos em Cristo Jesus. Então, alguém ainda quer compartilhar dessas perguntas? Aí eu passo para, se não, eu vou passar para a próxima, o próximo slide, que é o encerramento da aula e a atividade suplemento para você praticar em casa, né? Não tendo ninguém que quer mais compartilhar, então eu vou passar aqui para a atividade suplemento, que é a virtude aprendida. Que é o quê? Você vai escrever frases que expressem a esperança que tem no fato de que Deus está conduzindo a história e também a vida de cada um. Vamos ser desafiados, né, a partilhar e compartilhar com outras pessoas essas frases, seja por meio das redes sociais, ou com postagens, ou WhatsApp, né? Você mandar, na verdade, uma mensagem de esperança, né, que mostre que Deus está conduzindo a nossa história, as nossas vidas, né? Que por mais que estamos passando momentos difíceis, né, momentos apocalípticos, né, com o que estamos vivendo, mas você vai tentar na semana, através da sua rede social, do WhatsApp, está passando uma mensagem a um amigo, a uma pessoa que você não vê, a uma pessoa que você não fala há algum tempo, levando essa esperança, né, do amor de Deus, e essa esperança de que Deus ele está conduzindo a nossas vidas, as nossas histórias, né? Ele é o autor de tudo, né? Então, é o Criador, né? Então, que vocês possam estar exercitando, né? Que é a virtude aprendida do que aprendemos hoje com essa aula. E a conclusão da aula de hoje, ela mostra que o livro de Apocalipse, ele tem grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro, ele também divulga por meio da sua linguagem singular e carregadas de símbolos para mostrar verdades sobre o dia a dia e do juízo final, além da ressurreição dos mortos, o inferno, o céu e a eternidade dos salvos e o destino dos ímpios. A principal mensagem de Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Os desastres narrados não devem ser considerados literalmente. Não podemos deixar algumas pessoas se aproveitarem de fatos que acontecem atualmente para dizer que estamos vivendo o apocalipse. Deus é misericordioso e a revelação será na direção do cumprimento da vontade do Senhor Deus que conduz a história. Então, essa é a conclusão, né, que desse estudo de hoje, dessa mensagem, né, que possamos, durante a semana, estar lendo,
Amanhã eu vou tentar estar escaneando aqui a lição número 2 e postando no grupo da igreja em PDF para que os irmãos possam ir fazendo a leitura dessa lição. Tem os textos também. Você vê quem baixou o PDF da aula, você vê que na primeira folha, na orelha dela, vai ter segunda é um texto, terça, até chegar no domingo, para que possamos estar afiados, né? Estarmos ali com o conteúdo gravado em nossas mentes para podermos ter o bom debate, o bom discurso na aula, né? Para que podemos ser participativos. Então, eu agradeço, né, aos irmãos. Domingo que vem quem vai estar à frente da nossa classe é a irmã Débora. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes, né, na aula de hoje. Eu estou tentando entregar bem cedo, né, ainda são 5h46, aí a gente vai entregar cedo, né, o culto começa às 18. E fica agora aí, tem 5 minutos de considerações para quem quiser falar alguma coisa, o que achou da aula, o que não achou, o que achou do assunto, né, qual a perspectiva que tem para o estudo dessa revista. A gente vai ter 5 minutos aí aberto para os irmãos falarem, e ao final desses 5 minutos o pastor ora, encerrando, né, a nossa escola bíblica e agradecendo a Deus por esse momento como igreja, né, por esse momento tão importante de estarmos estudando a palavra do Senhor. Boa tarde. Só uma curiosidade que eu tô assistindo aqui uma série, não tem nada a ver, assim, questão bíblica, não é assim. Tem um certo ponto a ver no seguinte, o nome do filme, da série é The Hundreds, né? Os 100, né? Que é mais ou menos referente, aí tem a questão do apocalipse, aí com o estudo aqui, falando das 7 igrejas, aí eu vou me ligando uma coisa à outra lá do seriado, que lá são 7 sinais que você aperta lá para ir para outro mundo, né? Que eles chamam de pastor, que tem uma liderança lá. Aí uma certa pessoa lá é a chave para essa grande guerra. E essa chave lá é uma pessoa, por sinal, é filha dele. Aí tô ligando uma coisa à outra. Eu nem estava me tocando que era alguma coisa referente ao Apocalipse, né? Mas estou juntando agora uma coisa à outra. Era só curiosidade mesmo desse seriado e do estudo aqui. Ok, irmão Alzete, mais alguém quer compartilhar algo, né? Quer contar um testemunho, alguma coisa que tenha a ver relacionada ao nosso assunto de hoje? Pode ir, Débora. Era sobre o livro de Esté. O livro de Esté, ele é um livro que não fala o nome de Deus nem Senhor nenhuma vez. Então, ele foi até questionado se ele seria colocado no cânon bíblico, mas ele foi colocado porque, mesmo não falando o nome do Senhor ou de Deus, a gente consegue ver a ação de Deus do início ao fim do livro. Então, eu acho que quando a gente fala da ação de Deus na história, mesmo que o nome dele não seja citado pelas pessoas em si, a gente consegue enxergar Deus agindo em todo momento da história. Que é isso que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse fala, né? Que Jesus é o Senhor da história. Então, Jesus é Deus e mesmo que a gente às vezes não consiga ver a ação de Deus no começo, né? A gente sempre olhando em perspectiva, olhando para trás, a gente pode ver o quanto ele fez. E isso dá consolo para a gente. Saber que mesmo a gente não conseguindo perceber, ele está agindo sim na nossa história, na história do nosso país, na história do mundo. Amém. E é exatamente isso que nos conforta, né? Daí a importância de nós estarmos estudando o livro de Apocalipse para trazer esse conforto para nós que somos povo de Deus. De novo, lá está escrito o final do filme, né? E graças a Deus para nós o final é feliz. Então nós podemos nos alegrar, né? Nós devemos estar pregando, né, essas verdades, tá? A minha grande dificuldade hoje é justamente esse povo, o povo de Deus, ele está distante dessas verdades, aí está sofrendo,
né? Está sofrendo com esse momento, mas sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Do próprio Cristo, do próprio Deus, da palavra dele, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, a importância de se estudar Apocalipse, lá vai ser reveladas as verdades sobre o nosso futuro. Eu queria só comentar mesmo que eu acho muito interessante estudar Apocalipse, apesar de reconhecer que eu não lembro tudo, mas eu lembro algumas coisas que eu estudava na escola bíblica que eu ficava assim muito chocada mesmo, o quanto que tinha de detalhes, o quanto que tinha de cronologia também, como as coisas irão acontecer, e eu ficava, caramba, parece assim uma coisa assim de filme, né, que você fica imaginando como é que vai acontecer tudo, e vem a Armagedon, e depois vem 1000 anos, e eu achava isso muito interessante, eu ficava empolgada, na verdade, de estudar isso. E aí, em contrapartida, eu já conheci gente que tinha medo de estudar, sabe? Tinha medo de ler Apocalipse, porque, sei lá, você parece que você não quer saber da verdade, né? Então, eu acho muito interessante, eu estou com expectativa, eu quero muito me aprofundar nisso, porque é como o Saulo falou, a gente já tem o final da história, né? O final do filme, e você viver com a esperança que é viva, né? Com a esperança de que realmente a gente está seguindo nessa verdade. É muito mais confortante quando você passa, inclusive, por momentos bons e ruins, a gente sabe para onde a gente está indo, né? Mais alguém quer fechar o comentário e depois o pastor ora para encerrarmos a aula de hoje. Moisés, eu ia só pedir, se possível, colocar mais cedo, né, mais cedo com relação quando você escanear, mais cedo na semana, o pessoal dar uma lida, né, e vir para a aula tendo conhecimento lá da lição. Ok, pastor. Amanhã mesmo eu irei postar no grupo da igreja a lição de número 2. Viu? Beleza. Eu vou orar então, tá certo? Ok, amém. Santo Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Como é bom, Pai eterno, tirarmos um tempo para, com os irmãos, estudarmos tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela tua soberania em toda a história. Em nome de Jesus, em tempos tão turbulentos, Pai eterno, que essa verdade traga conforto aos nossos corações, a tua soberania em toda a história. E que nós possamos, Senhor, olhar lá para o futuro, enquanto a maioria das pessoas não conseguem ver um futuro, nós sim conseguimos ver um futuro na tua palavra. É um futuro de alegria, é um futuro sem sofrimento, é um futuro no corpo glorificado, sem essas mazelas que nós hoje estamos vulneráveis aqui, estamos expostos aqui. Então, Pai eterno, que nós tenhamos essa esperança nesse futuro em tua presença, nesse futuro, Senhor Deus, livre dessas lutas, e isso possa ser motivo de alegria e esperança para cada um de nós que diz te conhecer, Pai. Abra o nosso entendimento, que teu Espírito Santo conduza todo o estudo que for feito no livro do Apocalipse, não somente aqui, mas lá na classe também dos adolescentes, e que nós possamos, Senhor, te conhecer cada vez mais, para que nós possamos ter esperança no nosso dia a dia. Fica conosco, abençoa a programação que virá a seguir, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos, viu? Tenham uma excelente semana, Deus abençoe. Estudem a lição para a semana que vem estarmos aí bem afiados para a aula, viu? Obrigado mais uma vez aí. Amém. Fica na paz.